muito boa noite. Agora que são 6 horas da tarde. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, será que as pessoas estão realmente conectadas aí no Instagram? E aí eu comecei a ficar pensando, boa noite, Beth, como é que você tá? Muito bom ver você aqui. Eu estava falando aqui hoje, né, que nós vamos falar sobre o amor. Como é que você reconhece o amor? Esse tema é maravilhoso. Eu fico sempre imaginando e pensando, né, como é que as pessoas elas podem e recebem o amor. Aí assim, meu nome é Rosemary Sá, eu sou coach de autoestima. E hoje a gente resolveu, como Dia das Mães, né, um dia assim maravilhoso. Hoje eu também fiquei muito feliz, sabe por quê? Hoje minha filha não mora aqui no Brasil. E aí hoje eu recebi uma surpresa logo de manhã cedo. Aí meu marido falou assim para mim: "Olha, vai lá, você vê rapidinho lá no seu WhatsApp, né, que tem uma coisa para você". Aí quando eu entrei lá, era minha filha, sabe? Eu fiquei super feliz. Dia das Mães, um presente maravilhoso, né? A gente falar com os nossos filhos. E aí a gente pensou em trazer para cá hoje alguma coisa que pudesse falar do amor. Como é que você sente e reconhece o amor? Então, gente, coloquem aí de que estado que vocês são para eu saber. Me fala aí um pouquinho. É muito bom te ver aqui, viu, Beth? Estou muito feliz em te ver aqui, Luiz. Seja bem-vindo, maravilhoso. Coloquem aí para mim, gente, de onde é que vocês são, de que estado. Eu sou do Rio de Janeiro. Tá. A Dani colocou aqui, ó, que ela é do Rio de Janeiro. Muito bom encontrar vocês aqui para que vocês possam conversar um pouquinho comigo, né? Porque assim, na verdade, essa live de hoje é para falar sobre o amor. Me fala um pouquinho, gente, como é que vocês reconhecem o amor aí? Como é que você sente o amor? Você é amada? Queria que vocês falassem para mim aí sobre isso. Beth botou Ceará. Ai, Ceará, coisa mais linda. Ainda não conheço o Ceará, Beth. Ainda vou ter oportunidade ainda de conhecer. Que bacana. É muito bom a gente saber, né, que tem pessoas de outros lugares. Isso que é bacana aqui no Instagram. Tem pessoas de outros estados, tem pessoas de outros países. E aí a gente começa a perceber como é que essa conexão, né, que existe entre nós todos, ela pode se fazer presente mesmo nos momentos de isolamento social, não é? Então, assim, hoje então eu queria começar essa live agradecendo a vocês por ter tido um pouquinho, né, essa oportunidade de estar aqui com a gente. Queria que vocês me falassem como é que vocês se sentem amados. Vocês são amados? Como é que é? De 0 a 10, o quanto que você se sente amado hoje, nesse momento? Clécio botou aqui, Santa Catarina, muito bom. E aí, gente, como é que vocês se sentem nesse momento assim, de 0 a 10? O quanto que você se sente amado e reconhece o amor aí? Quem é que pode colocar isso para mim? Márcia chegou, ó. Parceira, né, de trabalho hoje, ela veio aqui, vai entrar aqui hoje para poder a gente conversar um pouquinho sobre o amor. Porque assim, ela é de constelação, maravilhoso isso, né? Você saber que é da constelação, trazer um olhar diferente sobre isso. Isso aí é maravilhoso. Vamos chamar ela aqui? Daqui a pouquinho ela vai chegando. Hum, daqui a pouquinho ela vai chegar aí. Mas então, queria que vocês me falassem aí um pouquinho como é que você reconhece o amor, gente? Me fala sobre isso aí. Eu estou chamando a Márcia aqui, mas não sei se ela está entendendo. Porque quando eu mando para ela já já vai chegar. Mas, gente, me fala um pouquinho aí. De 0 a 10, o quanto que vocês reconhecem o amor? Ué, mas a Márcia, ela colocou aqui, que está aqui, mas eu não estou te vendo, Márcia. Eu estou te chamando. Vamos ver se você vai entrar. Ó,
Olá! Agora, porque é tão engraçado, gente. Olha só, o Instagram é uma coisa que é nova para mim também. Então, nem sempre eu confesso para vocês que de vez em quando eu me surpreendo com as coisas. E a coisa que Deixa às eu... vezes não é tão nova, eu também me engano. Então, bem-vinda, Márcia. Que prazer estar você aqui, se apresentar aí para as meninas, para os rapazes também. deixa eu dar um alô para o George, que é um grande amigo, né? O Chicão George, que está aqui conosco. Até falei com ele pessoalmente. Tem também aí outras amigas que vão estar chegando. Não tem a sua audiência que está aí, né? Gratidão por esse movimento de estarmos aqui, né? No movimento do amor, de inspirar esse momento, né? Trazer algo que complemente. Alô, alô, Ah, o George. Chicão aí. Cássia, bem-vinda. Minha cunhada também, que está aí. Tá. Então, se Então é isso. apresenta aí, Márcia. Desculpa interromper. Não, você quer falar primeiro, depois eu falo, se ficar melhor. Não, eu já falei, eu já me apresentei. E aí, Já? agora eu quero que você se apresente para as pessoas te conhecerem. Tem muita gente aqui que não te conhece ainda. Então, eu sou Márcia, moro em Pernambuco, conheço a Rose, né, do grupo que nós estudamos, que nós trabalhamos juntas, temos algumas parcerias para sair mais à frente, né, Rose? Então, estamos no movimento de fazer esse trabalho, de trazer mais para que possamos contribuir, né? E que possa ser trazendo sempre essa ordem, né? Trazer o amor, vir com mais calma, com mais amorosidade, trazendo esse trabalho, né? Que possa vir com frutos, que possa trazer mais a contribuir com a população da forma que estamos vivenciando hoje, né? A situação, essa insegurança, o medo, né? Que trabalhamos muito em relação a isso quando estamos no medo, não, o amor vai embora, né? O amor não flui quando estamos com traumas, com medos, com rejeições. Então, enquanto não cuidarmos de toda essa parte, então a constelação ela traz isso, essa coragem de olhar dentro do sistema, onde foi um movimento, né, o momento que ficou interrompido o fluxo natural daquela família, que é através das três ordens. Não sei se agora é o momento de falar, Rose, ou deixa Não, mais. era só para você se apresentar, na verdade, porque assim, um pouquinho o que era constelação, uma coisa rápida, porque aqui tem muita gente que não conhece o que que é a constelação. Então, assim, é Então, uma coisa que eu amo. E aí eu queria que você falasse assim, um pouquinho para as pessoas antes da gente entrar mesmo. tá bom. Então, a constelação, ela é um atendimento, eu realizo ele online, né? Eu faço a constelação online. Ela também existe em forma de grupos. No grupo é feito onde traz uma pessoa que vai ser constelada no momento. A Natália, querida, seja bem-vinda. Então, assim, quando vamos para o atendimento, em forma de representação online, é com bonecos, né? Ou então algo, objetos que simbolize a representação familiar. E aí nós trazemos o pai, a mãe, para aí poder trabalhar a criança ferida, onde foi que ficou esse fluxo interrompido, e a partir daí vai vir os traumas. Muitas vezes precisa vivenciar lá aquela idade, onde ficou, muitas vezes a pessoa não lembra, mas no momento da vivência da constelação, ela tem um start, né, assim, um insight, e ela lembra que foi algo, ou de um exemplo de uma mãe que precisou ir ganhar neném, ficou uma semana no hospital, e para aquela criança ela sentiu como se fosse um abandono por ela ter ficado com o pai, ter ficado com a tia, ela não entendeu. Então, existem vários momentos que talvez não tenha sido um abandono da mãe ou do pai, mas que a criança, no período, vivenciou como se fosse um abandono, e a partir daí ela interrompe o fluxo emocional dela, e a partir disso ela vai viver exclusões de emoções dentro dela que ela vai levar para a vida inteira.
E a partir daí ela vai ver o mundo, tudo que ela for ver, ela vai ver com rejeição, com abandono, tudo devido àquela devida situação da infância. Que bacana, Márcia. Isso aí que você falou me faz assim, muitas pessoas elas nos procuram no nosso processo de coaching, né, que eu sou coach de autoestima, e aí uma das questões que elas trazem, essas mulheres, que eu trabalho com mulheres, mas normalmente, né, homens também, mas mais são mulheres. E aí elas trazem que elas não se sentem amadas, mas elas não se reconhecem, né? Que elas estão sendo amadas. Então, foi por isso. Oi, Adriene, muito bem-vinda. Assim, uma das coisas que a gente trouxe hoje, então, é isso, para saber como é que a pessoa ela pode reconhecer que ela é amada e como é que ela sente, né? Esse amor, essa amorosidade aí que você falou, por essa explicação linda aí, né, de Bert Helling através da constelação. A Márcia, gente, também já fez minha constelação, tá? Também, tá? Então, assim, maravilhosa. Então, assim, muitos conflitos que a gente vê hoje, principalmente agora, nesse momento aí da pandemia, desse isolamento, que as pessoas não conversam entre si, né? Então, os relacionamentos, eles estão muito complicados para algumas pessoas. E essa linguagem aí, ah, tá, olha lá, a Adriane falou ali, ó, conseguiu prestigiar, que legal, Adriane, gostei muito de te ver aqui. Então, a gente observa que esses conflitos são porque as pessoas não observam, né, o que que é o amor para cada pessoa. E aí, assim, eu achei bem bacana hoje, que é o Dia das Mães, né, como é que você, como mãe, você se reconhece que é amada. Então, assim, existem, hoje eu resolvi, então, trazer as 5 linguagens do amor para que a gente pudesse aprender, né? E observar que as nossas linguagens do amor, elas são diferentes. E aí, assim, eu acho bem interessante quando eu falo sobre isso, porque é um livro, tá, gente, que fala sobre isso. Então, assim, a gente tem um outro trabalho também, onde eu sou analista comportamental, e eu, inclusive, eu faço nessa ferramenta de análise eu junto essas duas coisas, um curso até que eu estou fazendo sobre isso, maravilhoso, e que você percebe como é que você sente esse amor. Então, assim, vamos falar da palavra de afirmação, que é a primeira linguagem do amor. Olha só que bacana. Vou contar uma coisa para vocês que acontece comigo. Eu queria saber se acontece com alguma de vocês aí. Assim, a palavras de afirmação são pessoas que sentem o amor com palavras. Então, uma das coisas assim que acontece aqui na minha casa, Márcia, hoje mesmo foi até engraçado. O meu marido, ele sente esse amor dessa forma. Então, quando ele fala alguma coisa, eu observo que ele sempre motiva, ele incentiva e ele sempre fala com palavras. E aí, quando ele fala alguma coisa para mim, e às vezes, sabe aquela coisa que passa despercebido e que você não fala? Sim, entendo. Meio triste, ou até às vezes não é o marido, pode ser o filho, pode ser seu colega de trabalho, que quando você faz alguma coisa e você não fala, o outro não fala. E aí, mas não fala porque às vezes você nem sabe que você está deixando isso de lado, que aquilo é importante para a pessoa. Então tem até um teste, esse livro tem um teste que é muito bacana, eu trabalho com esse teste também, de você Esse livro, eu conhece? conheço, já li ele, já tem passa alguns movimentos dele, assim, eu conheço esse livro. É Então, esse maravilhoso. livro é bem bacana. Então, ele fala, então, assim, quando você reconhece o esforço do outro, que essa palavra de afirmação, então esse ponto é muito bacana. Assim, você observa isso, Márcia, nos seus atendimentos, pessoas que comentam sobre isso, que não são reconhecidas, que quando elas fazem alguma coisa, o outro não fala nada? Me fala um pouquinho, Márcia. Vamos falar. Eu reconheço através das 3 ordens, né, do amor, quando vamos para os atendimentos, que é o trabalho de Bert Hellinger, ele se baseia, trazendo isso para os filhos. Primeiro, o filho deveria ter tomado a vida como ela é. Para tomar essa vida como ela é, esse filho precisaria ter recebido dos pais o que eles puderam dar no momento. Uhum, Isso que acontece durante a infância. Os filhos, muitas vezes, insatisfeitos com o que os pais oferecem, né? Não
agradecem ao que receberam dos pais, querem mais, né? Aí os filhos começam a dizer que tá pouco, isso não dá, né? Esse pai também não vai ter muito o que receber desse filho. E aí é quando começa a desordem para Bert Helling. O sistema começa a ficar em desordem, que é o que eu vou trabalhar no meu curso. Eu vou trabalhar as desordens que existem na família para enxergar as ordens do amor. Vou trazer isso também no livro, no curso. E aí, Rose, quando você, nós, enquanto filhos na infância, a primeira ordem é essa, tomar a vida como ela é. A segunda seria, né, os filhos tomar dos pais o que eles são, né? Tomar a vida primeiro, em segundo, tomar dos pais o que eles são. E aí eles não tomam também na prática, né? Essa vida como elas são. E a partir daí, eles começam a ver o mundo de forma que eles rejeitam tudo. Eles começam a exigir da escola, no trabalho, tudo é escasso, nada é merecimento e começam a exigir mais do que no momento eles podem ter. Eles querem sempre mais, tanto dos pais como também da sociedade. E é isso que está virando essa desordem. Para Bert, né, que estudou, fez várias pesquisas, ele via dessa forma, ele formou essas três ordens, e a partir disso também dessa maneira, é como se para ele essas três ordens fossem equiparando a questão da lei da gradatividade, né? Que ela também, ela existe, mesmo que nós não saibamos que ela existe. Essas leis existem dentro da família, né? Essas leis, elas existem independente que nós aceitamos ou não, elas sempre vão existir. E a terceira é o respeitar o que é dos pais. E é muito difícil vermos, né, os filhos respeitar o que é dos pais, né? Porque os filhos querem, às vezes, já no movimento, já em desordem, eles querem o que é o do pai, né? Muitas vezes é os bens, muitas vezes, né, é o lugar no relacionamento, não que seja um incesto, mas na forma em que ele se coloca na ordem dentro da família, ele toma o lugar, aquele filho toma o lugar da mãe, toma o lugar do pai nas decisões, né? Eu faço atendimentos a algumas pessoas, e aí, quando criança, aquela criança viu muito o pai violentando a mãe, agredindo. E aí essa filha foi tomando o lugar de ser, na casa, a esposa do pai. Não que exista nenhum incesto, não que exista nada em relação à sexualidade, mas assim, que ela toma o lugar na família, na ordem, o lugar dessa mãe. A mãe começou inconscientemente chamar essa mãe, essa filha de mãe. Ela chamava a filha de mãe. Era esse o movimento dentro da família. Essa filha conseguiu ficar no lugar dessa mãe, com muito ódio do pai, tomava todas as dores desse casal, que deveria ter resolvido, eles deveriam ter resolvido onde ficou a desordem deles dois, do casal, porque o casal precede aos filhos. Quem veio primeiro foi o casal. Se o casal veio primeiro na ordem, eles estão aqui, né? Em cima. Então, os filhos vêm, o primeiro, se for o primeiro filho, vai ser o primeiro filho, o segundo filho. Sempre vai existir essa hierarquia. Quando é quebrada essas hierarquias, o sistema entra em uma desordem, porque nós somos um sistema. E vai havendo exclusões, assim como eu citei o caso dessa filha que eu atendo, e aí o que é que causou nela esse desordem toda que ela fez desde a infância? Ela defendia a mãe das agressões, porque a mãe não tomava uma posição de mãe nem de esposa, ela ficava no lugar da filha, ela chamava a filha de mãe.
né? Ver Meu Deus, mesmo, já pensou, gente? Que desordem, hein? muito A melhor. inversão dos papéis. Isso aí, assim, a gente trabalha muito isso, Márcia, também no coaching, na questão dos papéis, né? Porque nós assumimos papéis diferentes. Será que a gente está assumindo o nosso papel? Que é o que você está acabando de falar aí. Isso é muito triste, né, da gente ver a falta da força, né? Que a mãe, às vezes, não toma ali digamos que as rédeas ali daquele momento e a filha toma o lugar da mãe. Sim, inconscientemente essa filha ficou com a bagagem muito pesada, carregou vários anos essa bagagem e ficou, teve 3 abortos, né? Ela não conseguia engravidar devido a essa situação toda que ela, de agressões dentro da família, de violência, e ela no lugar da mãe, da esposa, do pai. Ela ficou no lugar do pai enquanto esposa, tomando a frente de tudo, né? E essa mãe era, como eu já falei, no caso, ela era a pessoa inconsciente, foi levada para esse movimento. Mas se for analisar, quando vamos trazer os ancestrais, que eu trabalho com isso também, Rose, eu estou falando ali do raso, ali dentro do sistema dessa cliente. Mas aí, quando vamos atender e aprofundar, tem uma pergunta, Rose. Márcia, como fica quando a gente não é criada pela mãe biológica e a referência de amor é o pai adotivo? Então, aí nós precisamos alinhar isso, porque a primeira referência de amor precisa ser o pai biológico para a constelação. Depois que você colocar em primeiro lugar esse amor biológico do pai, aí você vai amar o segundo pai. A pessoa que é adotada, ela precisa colocar na ordem, né? Primeiro vem o meu pai, a quem me deu a vida, que era isso que ele veio para fazer, ele fez, foi dar a vida. Então, a partir daí, eu preciso tomar, para que a pessoa tome a vida e que ela não se enfraqueça na área profissional, na prosperidade, nos relacionamentos e na vida pessoal, ela precisa tomar primeiro a força do pai biológico, porque se ela não toma de onde ela veio, das origens, ela está negando toda a sua ancestralidade, toda a sua força que gerou ela, que nutriu ela, que fez, gerou, né? O concebeu, e naquilo ela está negando também, que é o que Best traz e o que nós trabalhamos, é o amor, porque no momento da concepção, haja o que houver depois que o casal não vai mais ficar, ou que seja uma violência, um estupro, ou que houve entre o casal, mas no momento houve um ato que teve amor. Quando houve a concepção, houve um amor ali, houve uma entrega. É isso que Beth coloca e que nós trabalhamos muito. Aí, Entendi. essa Márcia, pessoa. e aí nesse caso, como é que ela pode resolver isso? Então, para ela resolver, ela precisa procurar um atendimento de constelação familiar, dialogar com o constelador, ver a possibilidade de trabalhar esse a nível sistêmico e fazer uma constelação para incluir esse pai biológico, não vivenciar, porque a constelação ela é uma vivência. É um encontro daquilo que não está se excluindo. No caso, a exclusão aí é esse pai biológico, ele está excluído. Então, muitas vezes, e dependendo de quem é, como é o modo desse pai que adotou, dessa mãe que adotou, o que é que acontece? Há ainda mais exclusão, porque muitas vezes quem está adotando também tem um sentimento de ciúme e fica no lugar do pai biológico. Tem muitos atendimentos que eu já fiz, Rose, e todos. Tem alguns atendimentos que eu vejo que algumas pessoas que adotam ficam em segundo lugar e deixam o primeiro lugar, que é do pai biológico. Mas tem muitos casos também que eles brigam para ficar no lugar do pai biológico. Aí piora mais a situação. Eu tenho um caso muito difícil que eu acompanho,
de uma pessoa que foi adotada e ficou escondido para ela que ela era adotada. Quando ela tinha 18 anos, ela descobriu que tinha sido adotada. E então ela vivenciou hoje vários processos de pânico, né, de crises. Ela tem crises de ficar internada. Vamos ler? A pessoa está botando aqui, é muito complicado resgatar quando adulto a figura do pai biológico, quando a mesma foi destruída por toda a infância, adolescência e a fase adulta. Sim, George, isso é um processo, né, doloroso também, né, retomar toda essa história, mas tem tido, sim, resultados, porque quando se coloca ali em forma de representação, como é feito na constelação, há também um movimento, para além do que está ali no físico, também se percebe um movimento que o campo mesmo reorganiza e parece acalmar todo aquele movimento de agitação que tá ali movendo, que está ali causando sintoma. O sintoma é de várias formas, né? Em forma de depressão, ansiedade, E isso é bem doença. comum, né, Márcia? Porque assim, eu observo que eu conheço algumas pessoas que foram adotadas e que elas foram descobrir isso na fase adulta. Elas não descobriram isso logo no início e isso é difícil de lidar com essa situação, porque a pessoa não, ela não consegue reconhecer. Por isso, vou só pedir para você dar uma pausazinha, a gente vai voltar já já aqui, que nessa questão aí de reconhecer o amor, né? Como é que a gente pode reconhecer que a gente se sente amado? Então, gente, é bem complicado às vezes a gente dizer, olha, eu me sinto amado quando o meu amigo ou meu filho, ele faz assim. Foi semana passada, eu atendi uma pessoa, uma cliente, e ela falou assim para mim, ah, minha mãe, ela não me ama. Olha o que ela falou para mim, que a mãe dela não amava ela porque a mãe dela não era aquela pessoa que ficava dando presente para ela toda hora. Olha só, gente, que coisa bem. Você começa a pensar, fala, mas presente? Para mim, isso é uma coisa que não faz muito sentido na minha cabeça, porque não é a minha forma de amar. Então, assim, eu acho meio. Eu aceito os presentes, né? Claro, e adoro receber presente, mas que eu sei que mereço também. Mas não é a forma que eu vejo apenas de que ser amada. E aí, assim, tem uma outra linguagem de amor assim que eu acho que é muito legal, porque é a minha linguagem. Ai, gente, olha só, porque eu reconheço essa linguagem, então eu acho bacana. Olha só que incongruência. Quer dizer que, ô Rose, quer dizer que se você não é a sua linguagem, a outra não é legal? Não é isso, é porque quando eu vejo a minha linguagem, eu reconheço a mim, né? Então isso aí é interessante, que é o tempo de qualidade. E assim, isso é uma coisa que é bem bacana, porque quando a gente observa que a pessoa parou aquele tempinho e para fazer alguma coisa para você, porque o tempo todo mundo recebe. Isso aí eu escutei uma vez, uma pessoa, até foi uma cliente, falou isso para mim muito bonito. Ela falou assim para mim: Ah, Rose, todos nós recebemos uma moeda todos os dias, que são 24 horas, que é o tempo que Deus nos dá. E aí aquilo que a gente vai fazer aí já não foi ela que falou, né? Então, aquilo que a gente faz com essa moeda, que são as 24 horas, depende de cada um de nós. E aí, quando uma pessoa chega para você e ela te dá um tempo, daquele seu tempo precioso para você, gente, isso não tem preço. Eu me lembro que eu fiz uma viagem há pouco tempo para a Alemanha, onde minha filha mora. E aí, ela planejava tudo que a gente ia fazer, todos os passeios, tudo, 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 tudo. E aí ela falou assim para mim, mãe, a minha linguagem do amor é tempo de qualidade, que é a mesma que a minha. Olha só, gente. Então, aí você se reconhece nela. E isso aí é muito bacana quando a gente observa, né? E assim, a gente precisa de saber todas elas para que a gente observe no outro o reconhecimento, né? Porque afinal a gente tem que devolver na linguagem do outro, porque senão ele não vai se sentir amado. Quer dizer, para eu me sentir amada, eu preciso de perceber que aquela pessoa doou um pouco do tempo dela. Isso aí, acho que
Para mim não tem preço, mas é logicamente que isso não é para todos, né? Tem gente que fala assim, tempo? Isso aí é besteira. Eu gosto muito é de ganhar presente, eu gosto de palavras, como eu falei para vocês, e cada um de nós, a gente tem mais de uma linguagem do amor. Isso que é bem bacana, né? Que aí você observa. E aí, como você estava falando, eu vou falar então rapidinho aqui das 5, para depois a gente voltar a esse tema aí que é muito interessante. Mas estou adorando te ouvir, Rose. Ah, Muito, gosto muito da linguagem do então, amor. gente, imagina você, quando é que você recebe, aquela pessoa que tem aquela linguagem de receber um presente, né? Que ela se sente amada e quando ela ganha um presente. E não tem nada de mais isso, gente. Isso é lindo. A pessoa que adora receber presentes, tem pessoas que, olha, eu tô me lembrando assim, eu falando sobre isso, estou me lembrando de quando eu tinha 5 anos. Me veio uma imagem aqui agora na minha memória. Eu tenho um padrinho, né? Mas ele já faleceu. O nome dele era Santos. E aí, todo ano, ele, quando ia no meu aniversário, ele morava mais distante da minha casa. E aí ele chegava e com um presente para mim. Então eu me sentia ali naquele momento muito amada. Mas olha que só que tem uma incongruência, Márcia. Olha só. Apesar dele trazer aquele presente e eu me sentir amada, teve uma vez que ele falou primeiro com a minha irmã. Ela está aí. Lembra, Cida, disso? Então, assim, a primeira vez ele falou com ela. E eu me senti chateada. Por Olha, quê? Olha aí, ó, qualidade de tempo. Porque eu achava que o tempo tinha que ser para mim. Gente, olha o ser humano, como é que nós somos. E aí veio essa lembrança aqui. Então, assim, todos nós temos as nossas linguagens. E aí, gente, botem qual vocês acham que vocês têm essa linguagem de presente, de afirmação, de tempo de qualidade? Alguém já observou aí? Será que vocês estão reconhecendo bastante essa linguagem? E talvez, né, sua mãe aí hoje, ou seu filho, ou seu amigo, ou quem você esteja convivendo, ele possa ter uma linguagem diferente, né, de amor. E aí você, às vezes, não faz aquilo. Mas acontece muitos relacionamentos, eles estão sendo até dissolvidos por conta disso, porque as pessoas não entendem. Você sabe qual é a sua linguagem, Márcia? Me conta aí. É uma dessas três? Da falta duas. eu tenho várias linguagens, assim, eu acho que para mim uma linguagem que eu gosto muito é a de sair, né? Eu gosto de ver a qualidade de o que é que vai ter prioridade para mim também, o meu tempo, né? O que é que eu faço com o meu tempo está voltado também para o meu desenvolvimento, para o meu bem-estar. Eu sou muito assim e também, né, nessas linguagens do amor, eu também gosto de atenção, né? Eu não gosto se as pessoas não me dão atenção. Porque eu acredito que eu também, eu pareço até um pouco, não sei, eu acho que eu também dou essa atenção, gosto muito de dar atenção, então parece que eu também sinto falta se a pessoa não me der atenção, deixa eu ver o que mais. É, Isso aí que você falou assim, lembra que eu falei da afirmação também? Então, assim, aquela atenção que você dá, às vezes, nas palavras, não é só na palavra, né? São com gestos, pode ser no coisas, e aí você sente. Então, gente, vocês percebem que às vezes coisas são pequenas coisas que vão somando, e no final das contas, né, aí vai o nosso livro, digamos assim, quase que é um livro, né? Ele vai sendo escrito da tem vida. uma linguagem que você falou aí que até eu fiquei assim com a vontade de falar alguma coisa levando para Pode os falar, filhos. Márcia. É a questão da linguagem que eu vejo muito, porque eu também, além de ser terapeuta, eu também sou assistente social Olha que e bacana, viu, gente? Olha, ciência social. então eu vejo muito hoje uma exploração capitalista em cima disso. Eu tenho uma visão meio ampla em relação a esses presentes. É muito bom receber presentes, eu também gosto e mereço receber, né, presentes, claro. E assim, mas eu vejo também como uma forma, às vezes, de uma pressão que os pais recebem em relação a esses presentes, porque vivemos, né, em um país com um mínimo,
né? Temos o mínimo, muitas vezes, e aí os pais são assalariados, são aposentados, e por meio disso há também uma exploração com essas pessoas idosas, que muitas vezes levam de uma forma os netos, alguns filhos, levam esses pais de uma forma tensional, né? Tenso mesmo. Há uma violência psicológica ali naquele âmbito familiar muito sério, Rose. Assim, sei que não é esse momento, mas assim, para deixar claro que é uma linguagem importante de reconhecer, né? Perceber que a pessoa se sente amado quando é presenteado. Cada um vai vendo qual é a sua linguagem. É muito bom perceber que o outro lembrou, que trouxe um presente, mas que muitas vezes ela está sendo também muito aculturada pelo capitalismo, né, Rose? O amor, ele parece ser meio que uma troca, né? Ele não vai a nível mais da essência. Entendeu, Rose? Assim, não sei, eu tô Entendi. fazendo. Uhum. É, Entendi, sim, entendeu? Márcia. Isso aí que você está falando, eu sou professora e assim, eu observo isso muito, porque assim, quando a gente fala aqui de presente, nem sempre é o presente de comprado, né? De compra. E sim, às vezes são outros tipos de presente que são às vezes até pequenas lembranças, né? Que você recebe. Vamos supor, eu me lembro que a flor, por exemplo, né? Às vezes você pega uma flor, você pega uma cartinha e que você faz ali, você está dando um presente para a pessoa. Então, Sim, isso são sem dúvida. formas de você dar um presente para alguém. Então, assim, não é a questão do capitalismo, porque eu vejo isso na minha sala de aula todos os dias. Sou professora de sociologia, de E, história. E os adolescentes, eles falam muito sobre isso. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. Mas isso não é o importante aqui que a gente está falando, é só para a gente reconhecer, para a gente observar. Porque, inclusive, isso aí que você falou também, que às vezes, quando você também tem essa linguagem, você acaba, sabe o que, Márcia? Podendo até você comprar presentes que você não pode comprar para você dar para o seu filho, porque a sua linguagem é aquela e você acha que ele vai se sentir amado por aquilo. Eu não sei se você assim vai lembrar, quando seus filhos eram pequenos, que as minhas filhas são adultas, uma das coisas que eu observava muito é, por exemplo, você dava um presente, às vezes, de um valor muito alto, né? E uma outra pessoa dava, às vezes, um presente que era uma coisa simples. Mas a criança, ela não vê muito isso. Ela vai aonde? Ela vai naquilo que ela gosta, que chama atenção. E às vezes, né, eu me lembro assim, você tinha tanto presente, tanta coisa que você tem em casa, às vezes, de brinquedo, a criança quer brincar com a tampa da panela e pega lá um pedaço, sei lá, uma colher de pau e começa a fazer barulho, por exemplo. Pega uma caixinha de papelão e faz alguma coisa, aquilo. Então, assim, acho que vai muito também da criatividade. E aí, assim, eu como professora já fiz muita coisa para os meus alunos, assim, que você sabe que o salário de professor não era, assim, uma coisa muito grande e a gente tinha que ser criativa para poder você... E as crianças se sentem, Márcia, de uma certa forma assim, sabe, tão amados. É tão lindo quando você olha assim, você vê o olhar de amor quando ela recebe aquilo e reconhece. Mas não estou falando de valor monetário, porque tem pessoas que compram presente, 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 e aquilo ali é uma coisa morta, né? Que não tem valor nenhum na hora que entrega para a pessoa. E assim, uma outra linguagem que acho que bem bacana é aquela do ato de serviço. Essa também é uma das minhas. E acho que essa daí é uma das que traz mais dificuldades da gente reconhecer isso no nosso dia a dia. Porque, assim, nós vivemos uma, digamos, sociedade, mas ela está em transformação, mas ainda existe em certas pessoas aquela cultura ainda de que a mulher ela é responsável por certos setores da vida da pessoa. E aí a gente acaba deixando para aquela pessoa fazer aquela atividade, ou que seja um trabalho de casa, ou que seja alguma coisa. Mas isso, a minha linguagem, quando o meu marido, por exemplo, hoje, quando ele foi lá, eu estava lavando a louça, ele foi lá me ajudar a secar a louça e tal. Ah, maravilhoso! Por quê? Porque aquilo era importante fazer juntos, né? Então, esse ato aí de serviço ele é muito bacana. E é e claro que todos nós queremos ser reconhecidos. Como é que é para você, Márcia, isso?
Ah, eu acho assim maravilhoso ver você falando que o marido foi lá, ajudou você. Isso aí vai se transformando em uma relação que está tendo uma contribuição, né, no dar e no receber, trazendo para a constelação familiar, a relação em relação às ordens do amor. Então, há um desequilíbrio quando só se, se quer receber lá dentro da relação. Então, se você só fica lá meu dia inteiro o marido tá lá deitado, de boa, tá livre, você fica o dia inteiro lavando, cozinhando, e ele lá deitado de bem, e você, ele só tá recebendo no caso desse sistema, né? Ele está recebendo, está muito bem acomodado, e você está se sentindo em desequilíbrio, entendeu? Para a constelação é isso. Precisa haver um equilíbrio entre o dar e o receber, que é a segunda ordem. Tem o pertencimento, né, que é a primeira, e a segunda, que é o dar e o receber. Então, dentro disso que você falou agora, desse exemplo, há um equilíbrio, né, das duas ordens. E isso é observado em todos os movimentos que você faz. Se você está no trabalho, se você está em casa, na família, com os filhos, em todos os relacionamentos, há essa ordem, que é a segunda ordem. Precisa haver um equilíbrio nessas duas partes. É bem bacana isso, Márcia, porque assim, eu queria só falar uma coisinha, que esse princípio aí, né, do dar e receber, que tem a ver um equilíbrio, a gente utiliza ela na prosperidade, utiliza ela em muitas outras coisas. E o que eu achei assim interessante quando a gente fala sobre isso, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, há uns 3, 4, uns 4, 5 anos atrás, né? É uma coisa que é crescente. E aí uma coisa que eu observava é que eu me sentia ressentida quando ele ou minha filha, não importa, aqui não estamos falando de uma pessoa, né? Com quem a gente convive. Eu me sentia ressentida quando só eu fazia. Então, por isso que é uma coisa muito bacana. Quer mostrar, quer sentir amado, então, assim, você fazer todos os tipos de linguagem e observar qual é que é das pessoas que você ama, aquelas pessoas que estão ao seu redor. Que isso daí é muito bacana quando você reconhece. E aqui vem a última linguagem, que é o toque físico, né? Tem pessoas que elas sentem muita vontade de abraçar o outro, né? De ter aquele toque, dele se sentir. Então, assim, isso é importante. Para mim, isso não é a minha linguagem principal. Na verdade, ela está bem lá embaixo. E normalmente a gente tem duas, né? As duas mais altas. Mas é do meu marido. Ele gosta de abraçar. Então, toda hora ele está abraçando, beijando, agarrando. Então, assim, para aquelas pessoas que não são assim, até incomoda. Porque você fala, que meloso, ai, que chato. Aí você acaba. Por mais que você não consegue, às vezes, deixar, só que você pode parar um pouquinho, né, e pensar, ué, poxa, se a pessoa ela é desse jeito, não significa que está errado. Ela só é diferente de mim. E aí eu olhar um pouquinho mais, até com carinho, para a outra pessoa que está do seu lado. Porque às vezes aquela pessoa do seu lado, ainda mais agora, que a gente não está tendo essa facilidade de estar em todos os lugares, de estar abraçando o tempo todo. Hoje, até no Dia das Mães, eu mandei uma mensagem onde eu recebo o meu abraço de 40 segundos, aquela conexão de alma. Porque quando você abraça dos 40 segundos, né, os hormônios começam a tudo liberar ali, a ocitocina, você se sente amada, é maravilhoso. Né? Então, todo mundo precisa desse contato. Só que tem algumas pessoas que precisam ainda mais, que são aquelas pessoas que têm aí a linguagem do toque físico. Queria saber se as pessoas que estão aqui com a gente, se conseguiu reconhecer qual que é a sua linguagem. Coloca aí para gente qual é a linguagem de vocês. E queria falar ainda para vocês que a gente tem teste sobre isso também. E até assim, quem me chamar lá no privado vai ganhar aí um presente, mas depois eu vou falar no final. Márcia, agora me conta, agora que eu terminei aqui, queria que você me contasse assim, como é que as pessoas aí dentro da constelação, elas podem perceber e fazer essa mudança? Fala um pouquinho aí do amor dentro da constelação, da Sim. mãe.
E é quando ela começa a perceber, é quando ela já está que não suporta mais o próprio sistema dela, familiar, né? Já está com muitos conflitos com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, ou com os irmãos. Tem tido vários movimentos já de tensão, de desarmonia mesmo, brigas. É quando ela começa a buscar ajudas terapêuticas, e aí ela se depara com a constelação, ou por informação, ou outras pessoas vão informando. Muitas vezes ela já tem buscado a psicologia para ajudar, tem buscado outros tratamentos. E aí ela vai buscando e acaba se encontrando com a constelação e ela tem uma forma de agregar todo o tratamento, né? Isso não quer dizer que o processo terapêutico da constelação, eu sempre falo, que ela está incluída ali no tratamento multiprofissional, né? Ela é reconhecida pelo SUS, provavelmente logo, logo estará dentro do SUS. Vamos, Bacana. existe 30, se eu não me engano, salvo engano, acho que é 30 terapias holísticas que vão estar incluídas dentro do SUS, já é lei, existe um decreto para isso, para ter uma nova alternativa de saúde mental, né? Por ampliar esse cuidado, esse olhar, fazer um tratamento sistêmico mesmo, né? De não ter só ali o olhar de um conhecimento ou de dois conhecimentos, né? Porque não está dando conta, como você vê, vivemos uma pandemia de adoecimento mental, de suicídios, de, de várias formas de adoecimentos que não estamos dando conta mais, né? Então, essas terapias aí vêm para auxiliar, né? Fazer um novo movimento. E é importante colocar que cada município vai poder fazer esses contratos com os profissionais, isso vai ser bom, né? Vamos aguardar aí esse movimento. Então, quando a pessoa vai buscar a constelação, ela está vivendo um conflito, e aí, até então, ela não sabe de onde vem, né? Ela está culpando ali o pai, está culpando a mãe pelo que vive, que é onde nós colocamos ela de frente com a vítima que ela se transformou. Vamos trabalhar, porque nós trabalhamos dentro da PNL, eu faço um trabalho que eu levo para dentro de um processo para ela ser autorresponsável por ela. Essa autorresponsabilidade. Eu trago esse eixo para dentro da constelação, e a partir daí vamos ver as crenças, os padrões, vamos ver aonde foi que começou, vamos fazer um resgate de tudo isso, um resgate lúcido. Não vamos viajar, fazer mágica, não. Não existe mágica. Às vezes a pessoa pensa isso, né, Márcia? Vou entrar assim, a terapeuta que quer pegar na mão, que quer ir junto, que quer ver a solução, e tem a solução, uso, porque, ó, muitos casos, com 8, 15 dias, eu já recebo a ligação da pessoa dizendo, olha, minha mãe, que nunca disse que me amava, depois do movimento da constelação, ela me ligou dizendo que me ama, já estamos fazendo o movimento de retomar. A pessoa que vai para a constelação, ela entra em outro movimento, ela vai para o lugar de filho, que ela está naquela desordem que eu falei, que ela não tomou a vida e não tomou o pai. Quando ela não tomou, não toma a vida primeiro, que foram os pais que deram. Porque ela começa a julgar esses pais, porque quer mais desses pais, né? Às vezes os pais não estão podendo dar um tênis de tal marca, mas ela quer de outra na infância. Vamos pensar desse modo. Mas ela insiste que só quer daquele modelo e daquela marca. Então, talvez naquele momento, um exemplo que eu estou dando, ela possa ter interrompido o fluxo amoroso da família, do amor maior que existe, que Bert Hellinger coloca de forma clara, que querendo ou não,
Assim como existe a lei da gravidade, existe a lei do amor, que são essas três leis. Ou nós querendo entender ou não, ela está fluindo, ela existe esse fluxo aí que é da vida, e nós estamos nesse movimento em cada sistema familiar. Tem esse fluxo e é interrompido assim na infância, ou por não ter tomado a vida, ou por não ter tomado o pai. Então, a partir daí ela cresce, né? E, e não respeita esses pais, né? Não vai tomar nada que é dos pais, não vai tomar nada que é da vida, e vai ser uma pessoa que vai exigir do mundo mais do que o que pode ter. Ela não vai ter muito mais, porque ela não vai poder ter, porque ela não recebeu da nutrição principal, que era o pai e a mãe, que ali ela interrompeu o fluxo dela. Ela vai ser uma pessoa arrogante, que vai querer mais do que o que pode a todo custo, na escola, no trabalho, na relação afetiva. E outra, dando um exemplo, essa semana eu até estou trabalhando muito, colocando vários movimentos de falar sobre as relações afetivas. Quando ela vai para as relações, ela vai exigir do companheiro ou do namorado, ela vai exigir aquilo que lhe faltou na infância. Aí ela vai ser a filhinha do papai, se for mulher, ou a filhinha, o filhinho da mamãe, se for homem. Ele vai exigir dentro da relação algo que na infância lhe faltou. Então, não vai ser um adulto que vai estar ali naquela relação. Ah, entendi. Entendeu? Vai ser aquela criança que lhe faltou algo, sempre ela vai estar numa falta muito grande. Então, por essa falta que ela vai estar na escassez, né? Ela vai estar todo o tempo cobrando, de onde ela tiver, ela vai estar cobrando. E sempre vai estar faltando realmente, porque essa falta, ela começou lá na época em que ela não recebeu, não aceitou da vida o pai e a mãe. É isso. Entendi. Márcia, olha só, não é que eu queira te cortar, não, mas o horário. Você sabe que o Insta, né? Ele acaba nos tirando um pouquinho, né? Da oportunidade, às vezes, de falar muita coisa. Então, assim, queria que você deixasse aí aonde é que a pessoa pode te encontrar, Márcia? Tem Então, alguma coisa aí que você poderia falar, deixar aqui para as pessoas? Ah, tá, eu queria só falar uma coisinha bem rápida, que tem a ver com a constelação. É que, às vezes, a pessoa ela não tem noção de que ela pode constelar o seu filho. Tá? Eu já constelei. Isso aí, assim, é uma coisa que faz todo sentido. Mas explica, então, assim, uma coisa em 3 minutos você poderia explicar sobre isso? Se os posso nossos sim. têm problemas com alguma dificuldade de saúde, ou que seja de financeira, ou qualquer outro setor. Sim, então, em relação a um filho, ele muitas vezes ele pode estar dentro da família, tomando esse lugar que é da mãe, que é do pai, ou de um irmão, por ele não estar aceitando a ordem. Porque se tem um irmão que nasceu primeiro, ele vai ser o segundo, então ele precisa receber como segundo filho dentro daquela ordem. Então, a partir disso, ele não aceitando, ele vai entrar numa desordem dentro da família e pode ter até alguns adoecimentos que possa vir a desequilibrar o emocional dele, por ele não estar recebendo do sistema o que é dele. Ele quer receber, tipo, ficar na ordem primeiro, entendeu? Assim, isso nasce da arrogância que temos, né? E desse movimento de estar na desordem. Na prosperidade, surge através das crenças, né, que vem do nosso sistema familiar, os padrões de escassez, de ter pouco, que eu não tenho nada, que você não posso gastar, e que dinheiro eu vivo com pouco. São frases muitas vezes que escutamos de nossos familiares, que rico, é mais fácil um rico se salvar, ou um Crenças, né? cameiro, né, passar por uma agulha. Essas crenças, são várias crenças
em relação à prosperidade, que isso dá para nós fazer outro tema, outra live, Pois é, outro... mas a pergunta, Márcia, era, por exemplo, assim, só se a mãe poderia fazer essa constelação ou se o pai. Sim, pode. Ela pode constelar para colocar na ordem. Não precisa aquele filho ir fazer a constelação, o esposo, nem a filha. Ela vai alinhar o sistema dela, né? A mãe querendo ir, vai lá fazer esse alinhamento, ou o pai, para colocar nas ordens. Bacana, Márcia, porque assim, eu observo que várias clientes têm preocupações com seus filhos, né? E aí, às vezes, a pessoa tem algum tipo de problema que a gente acha que é o problema, tá? Que às vezes o filho não vê aquilo. Então, assim, aí você acaba querendo constelar alguma coisa do filho. Então, a mãe pode. E o pai pode também? Pode também, tanto o pai como a mãe. Para me falar comigo, entra no Poder do Feminino, Márcia Gomes, né? E vai lá no direct, agendamos o primeiro atendimento experimental, fazemos gratuito para fazer o alinhamento, né? De como vai ser, e a partir daí fazer a constelação e vai colocar os movimentos para que aquele sistema entre na ordem, né? Resolver aquela situação que está em conflito lá dentro do sistema do filho. Ah, que bacana. Então, olha só, gente, vocês que estão aí, que queiram o alinhamento da constelação, entra lá no Poder Feminino, não é isso, Márcia? Isso, aí chama a Márcia lá no direct, manda uma mensagem para ela. E aí eu quero deixar aqui agora, né? É minha gratidão por você que ter estado aqui na nossa live, que possa ter aprendido aqui sobre as vantagens do amor. Eu sou coach de autoestima, meu nome é Rosemary Sá. Podem me chamar aí no direct. No caso, eu sou Potência Feminina, _ Rosemary no Instagram. E aí pode me chamar, que a gente faz aí análise comportamental, que é maravilhoso, que você vai poder também encontrando. A gente está com um curso maravilhoso que está surgindo aí, o embrião dele, que é assim, uma coisa que eu estou, toda vez que eu pego nele, me dá vontade de até de chorar, porque ele está muito, é uma coisa muito profunda, e que a gente vai estar trabalhando, né? Desde a autoestima, a gente vai estar falando aí até a prosperidade. Então, olha só, você que é mulher, que quer se tornar uma mulher próspera, agora vai ser a hora. Me envia aí no direct que eu te mando aí o material que você vai começar, vai estar lançando agora no início de junho. Vocês podem me chamar aí no direct, tem um presente aí. Então, lembra do presente que eu falei? Então, a gente tem um presente aí, que é o quê? Um e-book, tá? Construa momentos mais felizes, né, na sua vida aí. Então, só você mandar no direct aí que você quer ganhar esse e-book, tá? Que aí a gente vai colocar. Envia para você, só você colocar lá para mim, tá? Então, fica aqui meu grande abraço para você, um feliz Dia das Mães para as mães que estão aqui. Ou, se você é filho, dê um abraço na sua mãe e lembrando da linguagem dela do amor. Lembra da linguagem? Procura reconhecer qual é a sua linguagem. Também pode me mandar uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de conversar com você e que seja aqui para você entender um pouquinho mais do amor, né? Então, assim, dessas linguagens que faz todo sentido. Porque a gente falou uma coisa assim muito mais por cima, não uma coisa aprofundada, né? Porque, afinal de contas, né, a gente está numa live que a gente só tem 1 hora para a gente falar de tanta coisa. Eu quero agradecer a Márcia, minha querida amiga, linda, por você ter estado aqui presente com a gente e pode ter trago aí muito conhecimento. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que aqui estiveram presentes vão sair daqui muito mais transbordando de amor, né? Isso, é esse o nosso movimento, levar Isso. esse entendimento, que a partir do entendimento possamos buscar, né? Isso, maravilhoso. E ainda tem mais, né, Márcia? Porque assim, às vezes a pessoa não está aqui presente, mas a gente vai mandar a nossa live lá e a gente vai colocar para os nossos amigos, nossos clientes, para as pessoas que a gente ainda talvez nem conheça ainda, mas que esteja precisando, né, de conhecer e reconhecer o amor. E afinal de contas, a gente trabalha com desenvolvimento pessoal e a gente tem a nossa missão aqui de ajudar o maior número de pessoas possível. Então fica aqui meu abraço carinhoso, já que eu não posso dar um abraço assim, né, presente, né? Ó, um abraço virtual, sinta-se abraçado, beijado,
que nesse dia maravilhoso, do Dia das Mães. Então, olha, um beijo da Rose e da Márcia aí, ó. Márcia, Tchauzinho. gratidão, tá? Tchau, gente. Tchau.